pessoas deprimidas, tímidas, céticas, recalcadas e frustradas em geral. Com você, que inicia o esforço na tarefa mediúnica, seja pelo passe, pela psicofonia, pela psicografia, seja nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas no auxílio a terceiros, pelo conselho simples e natural. Paciência e perseverança no bem devem estar conjugadas constantemente em sua presença e expressão. Não demonstre estranheza ou perplexidade ante as revelações ouvidas, para que não esmoreça a confiança do coração que se abre a você. Predisponha-se com todos os recursos do teu campo mental à simpatia pelos irmãos que lhe pedem a opinião sem mostrar-se superior. Cultive invariável atenção perante as confidências alheias, testemunhando o maior interesse afetivo pela solução dos problemas do interlocutor, seja de quem for. Envie esforços para que a criatura exponha em pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, a fim de que você possa ajudá-la por meio de mais ampla visão dos fatos. Evite julgar ou censurar precipitadamente a quem se confia em você, mesmo com reprovações inarticulares. Restrinja as indagações aos assuntos e momentos absolutamente necessários. Pesquise os postulados básicos do Espiritismo, argumentando com as ocorrências em exame sobre o crivo do discernimento espírita e exaltando a responsabilidade pessoal antes da existência eterna. Sempre que possa, indique o núcleo de serviço espiritual compatível com as afinidades e necessidades da pessoa que comparece à busca do concurso fraterno. Resguarde em segredo aquilo que não deva ser revelado, mantendo discrição e respeito para com todos os nossos irmãos em experiência. Jamais fornece resoluções taxativas nesse ou naquele sentido, mas expõe os vários caminhos possíveis com as suas consequências prováveis, e deixe que o livre-arbítrio dos companheiros escolha o que mais lhe convém. Nada é por acaso, né? Tá vendo, branco? Sustente equilíbrio, entendimento e bondade em suas manifestações, para que a autoridade moral e espiritual lhe favoreça o trabalho. Leia constantemente para melhorar seus processos de análise das almas e as suas técnicas de expor as soluções mais justas, conforme o seu modo de entender. Sobretudo, saiba que são inimagináveis as possibilidades de socorro de um encarnado confiante no alto e consciente de seus recursos íntimos, quando ligado aos bons espíritos que nos estendem a inspiração e o amparo da vida superior. Esse é um consolo para quem está iniciando. Perfeito. Às vezes tem medo. Seu João, quando o senhor lia, o senhor já tinha antecipado que nada é por acaso, né? Porque tudo está interligado. E Brandina traz, você começa, Brandina, com a reflexão. O texto de Chico e Divaldo Vieira, né? Não é Divaldo Branco, não. Valdo Vieira. É o Valdo Vieira. Né? Valdo Vieira. É porque o texto de Valdo Vieira. Sim. Ele é um convite à reflexão. Preservação do anonimato, da informação, do auxílio que você pode dar. Pare, pense, haja.
Coloca uma coisa. Como eu disse ali, Brandina, eu falei, Brandina, eu vou passar para você depois de seu João. Eu disse, não tem como não passar para você. Porque o que nos chega, através desse convite de reflexão, é justamente a necessidade, Brandina, de a gente sair desse medo que Elisete traz, não é? Na história dela, dentro do movimento espírita, é o conhecimento que nos liberta, que nos afasta do medo. Enquanto a gente não conhece, a gente falou isso aqui no último programa, né? Quando você falou, quando você foi levado lá em seu Odak, né? Ela batemos um papo muito. Então ela traz aqui. Então a gente vai repetir, já que você falou para um monte de pessoas aqui na rede SCPTV, eu vou passar para você, Brandina, a importância do conhecimento, do estudo dos princípios básicos da literatura espírita, como forma de discernir os caminhos que o Espiritismo nos convida. Existem dois fatores que são assim, fundamentais, eu digo assim, para nós, até médios ostensivos no caso, né? Os médios que estão mais em evidência espiritual. Então, o amor, né, é um fator essencial, a gente fazer tudo por amor, e o conhecimento. Agora, não basta só o conhecimento, porque conhecimento você lê, pega um livro e lê, e depois fica o conhecimento lá, voando, né? Então, o que é que, no caso hoje, Joana nos convida? Se você ler uma palavra, você pode fazer uma reflexão do que o que é que aquela palavra tem para lhe dizer. Eu não sei, eu faço muito isso. Peguei a Bíblia que eu leio, salmo todo dia, um salmo. Aí quando eu estava lendo a Bíblia e de repente eu parei. Aí eu parei e fiquei assim, engraçado. Era o salmo de Davi, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu disse... Aí eu olhei, tava um monte de livro assim do meu lado, né? Tem um monte de livro. Aí eu disse assim, Exu que disse isso assim. Agradeça as mensagens e aos mensageiros. Quem são as mensagens e os mensageiros? O mensageiro é Martim Peralva e a mensagem é o que está o conteúdo. Mas você precisa se conhecer, porque não basta o conhecimento daquilo que Martins Peralva vai me dizer, mas o que é que eu vou sentir. Aí quando eu olhei assim para os livros, aí eu disse, Brandina, você já pensou que todos esses mensageiros aí, eles trabalham para o Cristo, em nome do Cristo e por amor ao Cristo? Será que nós já pensamos, né, já fizemos essa reflexão de que Joana, Chico Xavier, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, todos eles, esses mártires, deram a vida. E o que foi que Jesus disse aos discípulos? Vá em meu nome, levar a mensagem da Boa Nova. E eles foram em o nome de Jesus e por amor a Jesus. E é o amor, o nome e o amor a Jesus que move todos esses discípulos, esses prepostos do Senhor até hoje. É por amor a Jesus que Joana, ela nos traz o livro Convites da Vida. É por amor a Jesus que Emmanuel trabalha até hoje. E nós?
E nós, onde está o nosso amor? Porque a gente dá muito pouco. Então, o que é que nós precisamos fazer? Desenvolver esse amor. A Joana vai lá no livro Meditação e diz, dá-te a ele. É muito forte você se dar a Jesus. E dentro do processo da mediunidade, é você como médium que recebeu todo esse contexto de trabalho e você servir a Jesus em o nome dele e por amor a ele. Então, não basta a gente conhecer, mas é preciso internalizar esse conhecimento e colocar em evidência na nossa vida. É quando aí Joana nos convida à autoeducação, que é a nossa autotransformação. É o que Dona Elisete disse. Eu, antes do espiritismo, eu era uma pessoa. Depois do espiritismo, eu sou outra pessoa. Então, o que foi que aconteceu? A autoeducação que lhe levou à autotransformação. Então, é isso, Salles, que nós precisamos desenvolver mais em nós. É esse amor que Joana nos diz, está dentro de você. O teu Cristo está dentro de você, mas você o mantém manietado, amarrado, sem ensejar-lhe ação. E qual é a ação que o Cristo espera? Porque todo o trabalho é do Cristo. Nós somos servidores. Agora, o que nós precisamos, eu preciso, é ser uma servidora fiel aos ensinamentos e aquilo que Jesus ele tem nos oferecido como acréscimo da sua bondade e misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é tudo aquilo que chega a cada um de nós individualmente, de acordo com os nossos merecimentos, que vem da bondade infinita de Deus. Então, o que eu preciso é desenvolver mais esse amor e esse conhecimento. E é através da reflexão. Aí Joana vai e diz, a introspecção, a meditação, a prece, a confiança no auxílio dos espíritos, porque Salles, nosso mentor espiritual, ele está o tempo todo ao nosso lado. Então, muitas das vezes, nós ainda não desenvolvemos em nós essa capacidade. E por que Divaldo faz e Joana está ali o tempo todo? E por que Marcel está aí, Marta está ali? Será que o nosso também não está? Então, o que nos falta é desenvolver esse conhecimento e nós nos tornarmos instrumento na mão dessa espiritualidade amiga que está aí o tempo todo aguardando por cada um de nós. Eu não estou falando só de nós que estamos aqui, nós que estamos. Eu estou falando de você que está me ouvindo, de você que nessa hora pode sim rogar ao Senhor, ao mentor, seu mentor espiritual, aos amigos espirituais que oram e velam por cada um de nós, aqueles que se colocaram. Eu fico imaginando, eu imagino assim, na hora que os meus mentores, que meus amigos espirituais, eles estavam ali reunidos e dizendo, vai, Brandina, vai, nós vamos estar aqui. Estamos aqui para te ajudar. Então, sempre que eu preciso, eu digo, vocês estavam lá para me ajudar, então eu preciso. Brandina, e você não erra? Erro. E erro muito, mas muitas das vezes eu tenho buscado essa autotransformação para que eu possa cada vez mais me tornar digna desse amor e dessa proteção desses amigos, desses prepostos, que está lá no Evangelho, no início, no prefácio, os prepostos do Senhor, que são como as estrelas do céu.
né? Trabalhando incessantemente por cada um de nós. Muito bem, Brandina, muito bem. Vocês, é por isso que essa coisa de você. Muito bem, Brandina, essa coisa de você dizer que você vai escutar, não, você vai falar. Aproveitar a inspiração dos seus irmãos aí espirituais. E você falava uma coisa aqui, seu João, antes de entrar, nós estamos aqui, ainda tem bastante tempo. Brandina falava da gente ouvir os nossos irmãos espirituais, né? Quando eles nos convidam. Aí eu sempre trago aqui às vezes um texto que eu componho, né? E aqui eu não tenho esse conhecimento de fato se é obviamente somente meu, mas eu vejo que pela velocidade que o texto sai, ele tem, né? Eu tenho a inspiração. Então hoje, Brandina, era 4 horas da manhã, né? Eu sonhei com meu grande amigo e irmão Milton Nascimento, mais novo, e o meu velho pai também, que está presente nesse texto. Meu pai já é desencarnado, é quase que contemporâneo do Milton Nascimento. Eu sempre falo que a última coisa que a gente coloca num texto é o título, né? Então vou deixar por último e vocês observem, foi das 4 da manhã às 4h40. Então o que é que chegou aqui? É um convite à reflexão, Brandina. O que é que nos diz? São muitos obstáculos a serem transpassados na imensidão desse país. De lado a lado da terra, há pessoas más, com suas armas em punho, a desafiarem as leis do divino Criador. Pensam em fugir para terras longínquas, onde fome, miséria, injustiça social não mais façam morada, onde a cada um seja dada uma esperança de que vale a pena ser cultura, afeto, carisma, luz e todas as virtudes possíveis. Mas lembro que esses lugares foram construídos pelos que lutaram e não fugiram diante das espadas, da forca e da fúria materialistas. Devo ficar, devo permanecer e derramar toda a minha capacidade de mudar em mim as maldades, as ganâncias, as vestes velhas do viver. Só para mim, enfim, viver no outro a possibilidade de visão dupla, onde eu seja aquilo que desejo e aquilo que ainda sou. Os meus heróis estão partindo, juntamente com o meu herói mestre, que me fez aqui retornar. E ser firme no pensar, no agir e no sonhar. Cavaleiros do Arizona, muitas vezes desordeiros e beberrões. O melhor lugar do mundo é aqui. Sempre recomeçar a velha e nova tarefa do dia, com muita força e vigor, porque só tem alegria quem na vida tem amor. Não há espaço para lamento. Não há espaço para lamentação. Eu pedi, tu pedistes. Ele pediu. Nós pedimos. O melhor lugar do mundo é aqui. Aqui estamos.
Então, gente, esse convite à reflexão, eu acho que porque, seu João, é uma coisa que participar para você, Brandina. Posso dar um título? Vencendo o obstáculo. Quem diria, quem traria aí um título? Quem acha qual é o título que eu botei? Vir a ser. Meu desafio. Vencendo. Ele já falou. Vencendo obstáculos. Não foi. Né? O melhor lugar. O título é o melhor lugar. Ah, engraçado. O que é que O melhor acontece? lugar, Né? no final, falava. Quando eu construo aqui, seu João, participando para vocês aqui, obviamente eu não quero aqui me endeusar, nem me idolatrar, longe de mim. Eu quero continuar sempre na minha busca dessa humildade. Mas quando você está escrevendo, Brandinho, você vai escrever uma carta para alguém. Aí você para, vou escrever isso aqui, não, risca, apaga. Quando eu construo algo desse tipo, seu João, é direto. O pensamento vai chegando e eu vou escrevendo e vou apanhando. Tanto é que você vê que o texto aqui é um pouco extenso, mas foram 20 minutos. Mas é como você falou, Brandinho. A mensagem e o mensageiro. Sobretudo a mensagem. A mensagem que nos chega aqui, já que a gente já entrou na mediunidade, e eu vejo que reflexão e mediunidade estão todas entrelaçadas aqui, é que a gente veja que a gente é responsável por melhorar o espaço aonde estivermos naquele momento. Às vezes, não sei vocês, a gente pensa, poxa, eu vou me embora daqui. Eu vou sair desse país, eu não aguento mais. Mas nós somos, quer dizer, os transformadores através desse exemplo que você traz. Os meus atos, Brandina, Evanildo, eles são capazes de transformar o meu ambiente. Porque as pessoas, como o senhor disse, o que é que o seu João faz que ele é essa pessoa que para, reflete e age? Por que que o Cristo é pura reflexão, é puro agir nessa reflexão? Ou seja, essa tríade está no Cristo numa só peça, certeza. A nossa busca, gente, é nessa certeza. Porque quando o Cristo nos fala, ele não fala. Tem alguma passagem, Brandina? Me ajude aí. E o Cristo diz, rapaz, eu acho que amanhã eu estarei junto ao Pai e você estará comigo, ó ladrão. Ele não cachou, ele tem certeza. Certeza. E como é que se conquista, Evanildo, essa certeza? Através das sucessões de existências, nos erros, nos acertos e no perdão que você traz quando você fala ali da sua família. Quando ela trouxe ali, uma encarnação muitas vezes é uma oportunidade de estreitamento de laços, de inimizade. Você falou um negócio fantástico. Emmanuel nos coloca que a pessoa que é médico, tem acessibilidade mediúnica e trabalha no bem, ele tem a oportunidade de passar por 3 ou 4 encarnações. Entendeu? Você vê o que significa a mediunidade, né, para as pessoas, principalmente aquelas que vêm com mediunidade mais de tarefa, não mediunidade, desculpa. Todos têm seu compromisso, né? O projeto reencarnatório, eu vejo que essa cumplicidade de aceitar foi aceito lá no projeto reencarnatório. Não, eu vou ser médium, com algum propósito. Por isso que depois que Brandina falou de tantas coisas boas, a gente também achou aqui a reflexão
para essas pessoas que às vezes criam dificuldade para ele mesmo ser médico, né? Aí Jacobson, no livro Psicografia, ou Psicofonia nas obras de André Luiz, ele nos traz o fracasso do médium, né? André Luiz coloca para ele. Então, no início ele diz, como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Olha o compromisso do médico. Olha o que Brandina falou. A obra é de quem, Brandina? Do Cristo. Entendeu? Porque tem muitos médicos que não sabem as tarefas que está vendo, a falta de conhecimento, né? Ajuda a buscar isso. Que médico também não é coisa tão especial, né? Cada um tem os seus débitos. A maioria são débitos. A buscar durante a encarnação, cada encarnação que ele vai tendo com médio atuar e aliviando essas marcas que ele deixou lá em vidas passadas. E até mesmo nessa, por que não? Né? Então, André Luiz colhe a reflexão acima citada no importante encontro que teve com o médico desencarnado na colônia Nosso Lar, que fracassaram no desempenho da tarefa assumida. O autor espiritual destaca um dos motivos de falência de boa parte dos médios, atender a desejos pessoais em detrimento aos deveres mediúnicos. O desejo tem sido motivo de estudos e reflexões em diversos segmentos religiosos. No budismo, tem-se que o desejo das satisfações físicas impede o desenvolvimento da espiritualidade. É o nome aqui do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. O desejo dos prazeres é o grande inimigo contra o qual se deve pôr em batalha permanente. Carlos Torres Passorinho, nessa esteira, em sua sabedoria de evangelho, dá uma singular interpretação da lição do Cristo, anotado lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele sustenta que tais parentes simbolizam nossos vícios, apegos e desejos inferiores da personalidade, verdadeiros familiares que habitam o inconsciente mais profundo, que a todo custo deve se abandonar em luta permanente. Já Emmanuel ensina indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturar a sublimação em mais altos níveis. O mesmo autor, no livro Estudo de Vida, no caso Emmanuel, orienta que o médium não pode dar-se a tudo querer e a tudo fazer. Admitido a construções de ordem superior, o médium é convidado ao discernimento e à disciplina para que lhe aclarem e aprimorem as faculdades, cabendo-lhe afastar-se de todo querer e de tudo fazer, porque somos impelidos, nós todos, quando imaturos na vida, pelos que se afazem a rebeldia e a perturbação. Cabe dessa forma ao médium avaliar a qualidade de seus desejos e a cota de renúncia que tem dedicado ao labor mediúnico. Lembremos que o desejo dos sentidos é insaciável. Alberto Seabra, pela Psicofonia de Chico Xavier, afirma: o desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos e pelo sentimento nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Com efeito,
Somente sacrificando o desejo inferior pela vontade firme, buscando o desejo de Deus, o médium tem condições de aspirar ao contato com as grandes almas, nas manifestações sublimes da mediunidade com Jesus. Justo, recordamos um trecho do belo poema de Augusto dos Anjos, incerto no livro Em Parnaso do Além-Túmulo, Franciscano de Xavier, e abordando o desejo e a vontade. Aos fracos da vontade, homem, levanta o véu do teu futuro. Troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livrai-nos do mal onífero nefasto, com a espada resplandecente da virtude, que o sol da tua mente eterno esplenda, dando a teu mundo a magia oferenda da alegria em divina plenitude. Excelente, excelente, excelente. A mediunidade às vezes requer muitas renúncias nossas. Com certeza. Se a gente não tem um pouquinho de conhecimento, de discernimento, não vai maturar esse desejo de ter algumas renúncias, mesmo até com nossos familiares, né? Ou seja, nossos companheiros do dia a dia. Uhum. Então, Os obstáculos, eles sempre vão aparecer. isso. Quando eu coloco aqui no poema que eu pedi, tu pediste, ele pediu, nós pedimos, a gente está falando sobre isso, o texto está falando sobre isso. E aqui, Brandina, eu estava observando no texto aqui de Martins Peral, quando ele fala que Kardec, o interesse de Kardec pelo estudo das manifestações supranormais que eclodiam na América do Norte e Europa, foi o ponto de partida do espiritismo codificado. Kardec, incrédulo a princípio, a ponto de escrupulizar em admitir que as mesas giravam no espaço e respondiam questões, Kardec condiciona a sua aceitação à comprovação de que tinham elas nervos para sentir e cérebro para pensar. E aqui ele diz, realizou o mestre Lyonês com critério, olha só gente, e segurança, perseverantes, estudo dos fenômenos mediúnicos, força neutra sob o ponto de vista moral, deduzindo consequências filosóficas religiosas profundas. Enquanto muitos identificavam nas comunicações objetos para lhes satisfazer a curiosidade, nos salões parisienses, a argúcia do missionário nelas observa o princípio das leis naturais que estabeleciam o traço de união entre os dois planos, o espiritual e o físico. Por que eu trouxe esses dois parágrafos? Porque o Sr. João trouxe aí da responsabilidade que temos. Kardec, crítico do jeito que era, isso, né? Quando ele fala aqui que ele era incrédulo a princípio, crítico. Então, a incredulidade é uma ferramenta mais ainda para você trabalhar. Porque você precisa de fatos e acontecimentos que lhe tirem da incredulidade. E o que é que acontece, Brandinha? Nós temos esse trabalho mastigado, não é? Esse trabalho exposto, estudado, trazido para que nós reflitamos, estudemos, e muitas vezes é o que o Sr. João traz. A inércia na responsabilidade da mediunidade, do exercício da mediunidade na prática do bem. Falamos em livre-arbítrio, né, Elisete, Brandina e os companheiros? Perfeito. Eu posso postergar. É um direito que me assiste. Desse ponto de vista filosófico, ético. Mas do ponto de vista do espiritismo, há uma consequência. Você pode, né? Você pode adiar.
A diária. A Tudo me é responsabilidade. lícito, Brandinha. É. Não é? Eu posso adiar, mas eu estou Mas assumindo. sabe que depois vai Né? ter que retomar o caminho. Tomar, porque a obra é necessária, é uma escolha e a gente tem que observar, gente, para todos vocês que nos ouvem, que a mediunidade, eu vou passar para a Elisete, inclusive, com essa afirmativa que eu vou trazer, a mediunidade é um auxílio aos espíritos encarnados e desencarnados, plano espiritual e físico, mas é uma bênção, é um purificador Das almas. das almas daquele próprio médium, daquele que exerce a mediunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, depois desse trabalho todo de Kardec, de trazer essa afirmativa, Silvio, da responsabilidade e a transformação da mediunidade daquele que exerce, do próprio médium. Como eu disse no começo, né? A mudança foi imensa para mim, porque eu era uma pessoa que praticamente eu não tinha conhecimento de nada, da vida, na época, né? Apesar de já ter uma idadezinha, mas era aquele mundinho, você se fecha ali, e como eu digo, o Espiritismo, ele expande sua mente, ele te dá todas as maneiras de você evoluir, todos os tipos de conhecimento para seu próprio bem. Como Brandina falou, você tem que analisar, né? Refletir, e a gente não pode fazer as coisas da maneira que fazia no passado. Desde quando você aceitou seguir aquele caminho da mediunidade, que é uma oportunidade de nosso melhoramento espiritual, moral e no conhecimento também. Porque, olha, engraçado que eu falava um negócio, agora falando em conhecimento. O pessoal, todo mundo lá em faculdade, coisa e tal, eu não tinha vergonha de dizer, nem tenho. Aí o povo ria comigo, mas era rindo, não em fase de gozação, né, de crítica. Que eu dizia assim, gente, a minha faculdade eu estou fazendo aqui agora, dentro do Espiritismo. Para que faculdade melhor? Para que conhecimento melhor? Você tem tudo que você precisa para se melhorar. Não se melhora se não quiser. Eu não senti falta nunca de estar saindo aqui, ali, acolá, de aniversário, de casamento. Eu não deixava e não deixo de hipótese nenhuma de vir para um compromisso espiritual para ir para qualquer outro tipo de coisa. Uma que eu nunca gostei. Meu negócio era sempre estar ou dentro de casa. Tive uma fasezinha meia, todos nós temos, né? Na juventude, que ninguém nasce santinho, nasce cheio de problemas e defeitos. Mas quando eu abracei o que eu estava procurando, que era a porta do Espiritismo, e me alargou imensamente, eu disse, pronto, é aqui que eu vou ficar até o dia que Deus quiser. E para mim, mediunidade, na minha maneira de ver, eu aqui estou falando, foi bênção. Eu sou e digo sempre. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, no planeta Terra não existe felicidade, mas eu sou feliz, afirmo. Eu sou uma pessoa muito feliz e muito grata. No momento que eu botei meus 2 pezinhos, eu me senti uma pessoa abençoada. A cada dia que eu ia estudando, me aperfeiçoando, entrando... Gente, eu quando entrei para o Espiritismo, eu não sabia ler mais. Eu tinha esquecido. Acho que o senhor conheceu o Roberto Bezerra. Ali foi monitor meu. Lá no André Luiz. No André. Quando eu falei, as meninas, eu era cadeado na boca, calada. Nos estudos, porque eu ficava com as antenas ligadas e o olho assim em cima do povo, que às vezes até eu olhava tanto para o expositor, o monitor, que às vezes a pessoa perdia até a graça, mas eu estava ali, era ligada, hipnotizada no que estava falando. E aí, quando foi no dia do encerramento do ESD, que foi 1 ano e lá vai fumaça, acho que 1 ano e 6 meses, por aí assim. Aí eu disse para as meninas, uma turma imensa, reduziu
em 8 pessoas, de várias salas que juntou. Ia encolhendo, e terminou o grupo do que eu participei, 8 pessoas, para você ver, né? Aí, como disse, passa a peneirazinha, só fica as pedrinhas maiores, né? As menorzinhas saiu. Aí eu disse, eu vou falar minha trajetória aqui. Eu quero ver, você é calada. Aí o que é hoje atual presidente lá do André Luiz, Josias, aí Roberto falou, Josias falou, aí disse, tem alguém mais que quer falar? Eu quero ficar por último, para o impacto ser maior. Aí eu botei o dedinho, quando botei o dedinho, aí o Roberto disse assim, eu duvido que você fala, você é muda, eu digo, não, você vai ver. Aí eu comecei a contar minha história de vida, meu amigo. Quando eu falei, você não via nem a respiração de ninguém. Quando eu falei, quando entrei aqui, agora eu vou dizer a vocês, eu passei o maior vexame de minha vida, mas eu sempre disse, sempre vou dizer, e continuo algumas coisas que Brandina falou aí. Eu sou muito grata a Deus e à espiritualidade. Ela falou aí umas coisinhas no instante. Eu sou uma pessoa que eu me sinto privilegiada, sabe por quê? Que a cada momento eu recebo a ajuda da espiritualidade. Tem hora que eu digo assim, será que eu mereço tanto? É tanto que eu recebo que eu já não digo nem mais se eu mereço ou se não mereço. Agora eu me compenetrei de saber que se eu estou recebendo é porque eu mereço, mas eu acho que aí já é enchendo o ego, mas eu ainda continuo naquela de achar que eu não mereço. Fico naquele negócio, mereço ou não mereço, mas a minha gratidão é imensa. Posso falar um negocinho que aconteceu no ônibus ontem? Aconteceu um episódio que eu estava correndo para ir para o Pilates. Aí chegou uma pessoa que eu nunca vi daquela maneira. Chico, nosso Chico Alves de Assis, que agora, graças a Deus, está recuperado. Nas minhas dorezinhas, ele passava toda terça-feira lá para conversar 1 hora, 2 horas comigo. E aí ele disse, vai voltar quando para a mediúnica? Ele disse, Chico, vou aguardar a resposta. Na hora exata eu volto. Aí eu disse a você o quê? Quarta-feira agora eu fui. 1 ano e 2 meses depois. Porque eu não estava preparada emocionalmente, psiquicamente, com o baque que eu passei na minha vida. Não foi fácil, não. Foi um negócio bem pesado, mas eu não estava sozinha, meu amigo. Teve um dia que eu cheguei, no dia de hoje, eu disse, meu Deus, me ajude, que eu não estou suportando. Era um negócio muito doído. Imediatamente, vocês acreditam no que eu vou falar. Que eu não brinco com nada que venha da espiritualidade. Para mim, isso é coisa de muito respeito e seriedade. Os olhos enxugou. Aí veio na minha mente, aceite, você ainda não aceitou. Acabou daquele dia. Aí eu continuei chorando em gratidão, de meu Deus, muito obrigada, era isso que eu precisava. Cada necessidade minha, eu não converso com outras pessoas, é com a espiritualidade, dentro de minha casa. É tanto que eu não gosto de negócio de folia, meu negócio é sair, fechei, cheguei, abri, fechei, estou lá quietinha, mas é só gratidão, sim. E o negócio do André Luiz, eu cheguei, falei toda a trajetória de como eu entrei ali, que eu não sabia mais ler. O que é que eu fazia dentro de casa? Aqueles trabalhinhos de dentro de casa, fazia um crochêzinho, vi uma novelinha. Hoje eu não vejo mais nada, nada disso me interessa. Não é que eu me evoluí assim rápido, não. Mas não tem nada para me oferecer televisão mais. Eu cheguei nesse estágio e agradeço muito a Deus. Porque eu acho assim, eu vou ligar uma televisão para ver coisas que a gente sabe que está acontecendo, para eu estar ali sentindo aquelas energias, aquele negócio, e aí eu vou falar isso. Aconteceu um episódio, aí eu disse, olha, eu vou pro Pilates eu vou lhe levar, que eu não estou com confiança de lhe deixar sozinha. Eu conheço essa pessoa há um bom tempo aí do centro. Aí ela, você vai? Vou. Levei e fiquei lá. Depois eu cheguei, a menina que é a dona do coisa, cheguei e falei, disse, não tem nada não. Aí
Quando eu estava vindo para casa, peguei um ônibus, tinha uma senhorinha na minha frente, aquele lugarzinho especial do idoso, na minha frente, na cadeirinha. Aí eu comecei a sentir uns aromas que a gente não acha em loja de perfume nenhum, vende lá. Aí eu fiquei assim, será que é o que eu estou sentindo mesmo? Aí fiquei quieta e foi aumentando, que eu fico assim, gente, eu fico em estado de graça. Eu fico em estado de graça quando eu vejo, não vejo, mas às vezes venho aqui e mediunidade afetiva e outras coisinhas mais. Que a gente só vê quando é permitido, né? Que Chico dizia que o telefone tocava de lá para cá, não é daqui para lá. Então, quando é permitido, eu vejo. E quando eu vejo, eu não sei que é espírito. Só depois de tempo que eu vou descobrir que era. Ainda tem essa vantagem. Não é que eu tenho medo, não, viu? Eu já vi atravessar a parede e tudo, nunca tive medo. Nunca. E conheci várias pessoas que disseram, eu não quero nem ver. E médio, viu? Pois eu acho uma maravilha quando eu vejo. Eu fico deslumbrada. E aí, o que acontece? O que foi que eu percebi? O mentor da senhora que estava na minha frente estava me ajudando. Eu não captei energias pesadas da pessoa quando foi que chegou lá. Captei pouca coisa, mas não estava me prejudicando. Mas você vê como é que a espiritualidade funciona, que coisas que Brandina falou, é uma das coisas que eu estou falando aqui agora. A gente... Eu só tenho gratidão. Aí que eu entendi que era mesmo que eu estava sentindo. É um cheiro, um perfume tão maravilhoso que eu não sei descrever, não encontro nada aqui para descrever. Aí eu fico inebriada com aquilo. Aí eu fechei meus olhos, agradeci ao mentorzinho dela. E eu sei que foi lá, um com o outro lá. E aí, na hora que a senhorinha levantou, aquele negocinho pequenininho, baixinho, eu digo, meu Deus, eu acho que ela nem sabe que tem esse irmãozinho que acompanha ela. Eu pensando nisso, né? Também não sei que caminho ela segue. Mas vai ver que... Aí o que é que eu digo? Aí o povo chega e diz assim, é merecimento, tudo bem. Para mim é gratidão. Agradecer até a hora que eu cheguei em casa, agradecendo a ele. Cheguei em casa leve assim. Eu digo, oh meu Deus, como é que eu vou dizer, abrir minha boca para dizer que eu não sou feliz? Eu sou uma pessoa extremamente feliz aqui no planeta Terra. Eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa. Agradeço a Deus, a espiritualidade, ao ser humano que foi meu pai e minha mãe, com toda a alegria que eu posso ter de ter me dado essa oportunidade, que naquela época eu acho que o povo não conhecia o que era aborto, né? Porque eu cheguei cheia de bagagem, apesar de não ter cumprido muito, mas vim cheia de bagagemzinha. Pois é. Ok, Elisete, eu vou fazer aqui, gente, porque já são 19 horas e 51 minutos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para as considerações finais, eu vou pedir a seu João que mande uma mensagem de consolo simples, uma mensagem simples, e você faz a prece de encerramento, pode ser? Pode. Eu vou às considerações finais da nossa amiga do Convites da Vida, Brandina. Muito obrigado, Brandina. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que estão sempre a nos auxiliar. E agradecendo a todos que estão aí do lado de lá, que as bênçãos do Divino Mestre possa recair sobre cada coração, como forma de misericórdia do Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Brandina. Nosso amigo e irmão Euvonildo. Então, que a mediunidade seja tratada da mais naturalidade possível, né? E que os nossos centros espíritas possam estar de portas abertas para que todas as pessoas possam tirar suas dúvidas, né? E uma informação, amanhã temos no GEOC mais uma caravana espírita, fica ali perto do Bezerra de Menezes. E na próxima sexta-feira é o dia do Livro dos Espíritos. Teremos uma palestra pública na Câmara de Vereadores às 19 horas, com o senhor Edilto Silva de Salvador da Maçã do Caminho. Então estão todos convidados para participar no aniversário e o Dia Municipal do Livro dos Espíritos.
Ok, obrigado, Ivanildo, pela lembrança aí. Aqui, seu João. A nossa gratidão, né, por mais essa oportunidade de estar aqui envolvido nesse meio salutar. Como diz Jacobs Trovão, cada momento de nós nos reencontramos é como se fosse dentro de uma mediunidade, da reunião mediúnica. É muito importante a gente se salutar nas nossas colocações, sentir que estamos acolhidos pelo nosso Cristo, né? E vivenciar essas oportunidades para que num futuro melhor possamos estar praticando, né? Que a cada dia possamos vencer esses desafios e também entender as bênçãos que a mediunidade nos traz. Então, uma ótima noite para todos vocês. Ok, aqui eu trago aqui as minhas considerações, dizendo a vocês que eu sou idealizador do programa Conhecer no plano físico. Portanto, o programa Conhecer não é de Raimundo Salles, é do Movimento Espírita. Então, os meus colegas aqui que se sentirem, tiverem a vontade de trazer uma temática para o programa, Elisete, seu João, as portas estarão sempre abertas. Salles, eu quero ir aí falar sobre qualquer temática ligada à doutrina espírita. É só entrar em contato aqui com Brandina, comigo, com o Ivanildo, com o Rose, e podem trazer as suas mensagens. Nesse mesmo, Brandina? Com certeza. Então, agora eu trago para finalizar a nossa... Sábado que vem. Não tem. Sábado que vem não estaremos aqui. Vou falar com o Vamp para deixar uma gravação. Inclusive, vou buscar sobre a temática da semana da Páscoa. E nós não estaremos aqui com o programa ao vivo, mas teremos a mensagem de uma A hora. gente falou de mediunidade, eu esqueci de colocar sobre o seminário de mediunidade que vai ter. Nossa, João, dá Dia tempo do senhor 26. falar aqui. Deixa eu passar aqui para o senhor. É importantíssimo que o senhor trouxe aqui. Liga o microfone rapidinho. Está aceso aqui? Entendeu? Tava... Pronto, pode falar. Como nós tratamos mediunidade, queremos avisar vocês que no próximo dia 26 de abril, o Centro Espírita Fé e Luz estará apresentando um seminário de mediunidade com o tema Mediunidade, Desafios e Bênçãos, com o pessoal do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, todos estão convidados a participar. Ok, você tem seus 3 minutos aí para você fazer sua prece, ou menos, um pouquinho menos, se quiser, fica à vontade. É com você para encerrar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu desse programa maravilhoso de hoje. Obrigado à espiritualidade, obrigado a Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que nós somos todos gratos, cada um de nós que aqui estamos, e todos os irmãos que hoje ouviram esse programa, que eles possam compreender que a mediunidade é bênção quando recebemos. E é muito maravilhoso quando sabemos procurar o caminho certo para nos evoluirmos e termos o conhecimento necessário do significado da mediunidade, o porquê e o para quê. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade no dia de hoje, que nós possamos sempre seguir esse caminho maravilhoso que nos foi dado como médios. E só temos que agradecer muito a Deus por termos a oportunidade de ter vindo para o planeta Terra, que é um planeta maravilhoso, que nos acolheu nas nossas necessidades. E que assim possamos continuar nossa caminhada e que Deus nos proteja hoje e sempre. Que Deus nos abençoe a todos os ouvintes, a esse programa, o idealizador desse programa, a Rádio 93, que sempre está há algum tempo, que Salles já fazia 11 anos, né, Salles? 11 anos já esse programa,
porque eu acho que ele é de muita utilidade para todas as pessoas que ouvem e compreendem e aceitam. Salve Maria, em gratidão a ela ter sido a mãe de Jesus, nosso mestre e nosso guia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o teu ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe, rogai por nós, pecadores, agora e em todos os momentos de nossa existência, que nós possamos seguir sempre os ensinos do teu Filho Jesus. Que assim seja. Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigada.